Olá, tenham todos uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos aqui mais uma live orando com você. Fazemos isso segunda e sexta-feira, sempre que é possível, para passarmos alguns momentos com você e também com Deus. Nós trazemos uma palavra, uma reflexão da palavra de Deus e logo em seguida nós oramos ao Senhor. E fazemos isso convidando você para orar com a gente, para participar, para que nós tenhamos um momento juntos, para orar juntos. E até aquelas pessoas que nos vê depois, que são a maioria, dos que me vê aqui, nos que assistem a live, podem também orar. Podem orar conosco, pode participar, porque essa é uma live participativa. Embora não haja a interação, não haja aquela a comunicação entre vocês e eu e vocês, mas nós queremos que as pessoas participem. Irmãos, pessoas que têm fé, como eu tenho, como nós, os crentes têm fé em Deus. Queridos, nós vamos ler um texto da Bíblia, 2 versículos da Bíblia, para então nós meditarmos nesse texto. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 16 e 17, lemos o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Habita convosco e estará em vós. Nós vamos trazer um pontinho disso, dessa palavra. Primeiro, aquele era um momento muito difícil para os discípulos. Jesus passou alguns dias anunciando a sua morte, anunciando que iria para o Pai. E eles estavam profundamente preocupados, porque eles passaram 3 anos e meio juntos. E eles alimentaram muitas esperanças, mas as esperanças deles era equivocada. A maioria dos discípulos, ou quase todos eles, pensavam num reino aqui na Terra. Pensavam que Jesus era o filho de Davi, era a promessa de Deus sobre o trono de Davi, que Jesus iria estabelecer o reino e tirar Israel do jugo dos romanos, e assim eles esperavam que Jesus fosse o rei. Na verdade, Jesus era o rei, mas era um rei diferente, e não veio ainda para reinar. Um dia ele vem, mas não tinha vindo ainda, não veio ainda para reinar, veio para salvar os pecadores, veio para morrer, veio para sofrer e morrer. E eles tinham essa ideia, então eles estavam profundamente preocupados com o que Jesus havia dito a eles, que iria para o Pai. Aí Jesus vai e diz, e outro texto, nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas nesse texto ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece.
Mas Jesus disse que os discípulos conhecem, porque ele habitava com eles e estaria neles, estaria em vós, disse ele. Eu quero parar um pouquinho nesse ponto. O discípulo, aliás, o Espírito Santo estava conosco, estava com os discípulos. Isso significa que ele está conosco, ele está no meio de nós, ele transita no meio de nós. Agora, a última parte diz, aquele momento ainda não se cumpria isso, porque Jesus, ainda quando falou, ainda não tinha morrido, ainda não tinha consumado a obra da redenção. Mas agora ele diz, e estará em vós, em vós. Estará em vós. Esse é um ponto muito importante, porque isso faz parte da comunhão e da convivência do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo diz, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito e diz que nós somos filhos de Deus. Ele quer habitar, não conosco, não onde nós estamos apenas, mas em nós. Ele quer tomar o lugar em nossa vida, habitar em nós. Bom, a Bíblia demonstra em figuras, em metáforas, em palavras figuradas, que a igreja é o santuário, a igreja é o templo, a igreja tem algumas conotações dadas à igreja. A igreja é um rebanho, a igreja é um templo, a igreja é uma lavoura, a lavoura de Deus, o jardim de Deus. E então a igreja é o templo. O templo. Mas aí vem para uma parte mais minuciosa. Nós somos o templo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, o que é o templo? O templo é uma figura da morada de Deus. É verdade que Deus não habita em templos aqui na terra, feitos por mãos humanas. Havia um símbolo no tabernáculo onde Deus se manifestava e manifestava a sua presença. Agora, no Novo Testamento ou na Nova Aliança, nós vamos encontrar que a igreja é o templo do Espírito Santo e que nós também, em particular, somos o templo do Espírito Santo. Cada um de nós, cada uma pessoa que está em Cristo, que é de Cristo, está nele, o Espírito Santo habita como um templo. E a presença do Espírito Santo, ela traz a presença de Deus, a presença do Pai e a presença do Filho para dentro de nós. Isso é profundo? Isso é incompreensível para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos carnais, a nossa compreensão carnal Mas quando nós entramos no prisma, quando entramos na dimensão do Espírito, da revelação espiritual, nós podemos entender plenamente. O Espírito de Deus habita em nós. Jesus prometeu, disse, Ele estará convosco, estará no nosso meio. E aí ele diz, e estará em vós. Em vós. Deseje isso. Não deseje somente, algumas pessoas desejam os dons do Espírito. O batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito. Isso é muito justo, é muito bom. Mas, mais do que isso, nós precisamos viver no Espírito, viver nele, ele habitar em nós, ele habitar nas nossas vidas, ele ocupar as nossas vidas, ele influenciar os nossos pensamentos,
os nossos sentimentos, a nossa vontade e apontar direção. Ele quer fazer isso. Ele veio para fazer isso. Ele tem a capacidade de fazer isso e ele quer fazer. Basta que nós demos a ele o lugar, demos a ele a oportunidade para ele fazer isso. Irmã Melissa Santos, Deus abençoe, irmã. Ela diz, boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor, minha querida. Então é isso que nós, na verdade, aprendemos da palavra de Deus. E aprendemos isso agora para entrarmos com mais liberdade, com mais vontade, com mais compreensão, com mais fé na presença de Deus, no momento em que vamos orar. Eu quero dizer a vocês, meus queridos irmãos, que eu estou na rádio Boas Novas, a 92.5 FM Boas Novas Santarém, de segunda a sexta, todos os dias ao meio-dia. Ao meio-dia. O meio-dia é 1 hora, é um programa em que eu exponho a palavra de Deus, vários assuntos. Nós já estamos aí com 2 meses e estamos fazendo o programa e vamos continuar sempre que falamos, sempre, todo dia, das 12h30 a 1 hora, eu exponho a palavra de Deus. Esse é o meu ministério, essa é a minha vocação. E eu não tenho retórica, eu não tenho a ciência ou a técnica da homilética. Não, eu falo a palavra. Eu falo a palavra do jeito que ela vem a mim. Eu entendo. E graças a Deus não falta a palavra. Eu falei um dia desse, eu estou pregando há 59 anos, porque comecei quando aceitei Jesus, 2 meses depois estava pregando. E eu, durante todo esse tempo, eu não preguei 1% da Bíblia. 1%. A Bíblia é tão profunda, tem tanto que a gente pregar, tanto que aprender. Eu não preguei 1%. Né? Então, ela é um livro inesgotável porque é a palavra de Deus e está escrito que a palavra do Senhor é nova cada manhã. Cada manhã. Eu leio um texto hoje, tiro toda a revelação que a minha compreensão é capaz de alcançar do texto, e amanhã eu vou ler o mesmo texto, tem outra revelação, tem outra coisa ali que o Senhor vai estar me revelando que não revelou antes. A palavra de Deus é assim. Então vamos orar? Vamos orar. Nosso bendito Pai, Deus dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, provedor de todas as coisas, Senhor, sustentador do universo, o Senhor que dá o sol e a chuva, o Senhor que sustém os tempos, o universo, sustém a terra solta no espaço, deu-nos leis físicas, leis para que as coisas aconteçam. Uma delas, Senhor, é a lei da gravidade. A Terra está numa órbita e que ela atrai tudo para si. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Excede a nossa capacidade de entender tudo isso. Mas isso tudo serve para que nós entendamos que o Senhor, Criador e sustentador do universo, é maravilhoso. Oh, como é triste ver alguém desconhecer isso, com uma falsa ciência, pensando que entende as coisas, nega todas essas coisas. Mas a tua palavra diz que
O insensato diz não a Deus. O insensato, aquela pessoa que é pobre de senso, ela não entende, mas nós entendemos e agradecemos. Porque um dia o Senhor Jesus orou assim: Pai, graças te dou porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Pai, nós cremos nisso. Mas agora eu te peço, Senhor, que alcances as pessoas doentes, as pessoas que sofrem, as pessoas que estão enfrentando problemas, aqueles problemas que são maiores do que a capacidade da pessoa resolver. Senhor, estende a tua mão, faz um milagre, opera, mostra que tu estás ao lado, mostra, Senhor. Também alguma pessoa que porventura ainda não te conheça, não tenha te aceitado como Salvador, Senhor, te revela essa pessoa, revela a tua vontade a essa pessoa, faz que ela não tenha tranquilidade até que ela decida te servir. Sim, Senhor, eu te peço isso porque as pessoas, antes de te aceitar, muitas delas são incomodadas pela sua consciência, pelo o Espírito Santo convence desta maneira, convence o homem do pecado, do juízo, da justiça e do juízo, porque o Senhor ama o pecador. Assim, Senhor, opera nas pessoas. Essa pessoa desviada, que deixou teus caminhos e vive no mundo sem a tua presença, mas ela conhece, ela sabe que o caminho é Jesus, ela sabe. Portanto, traz essa pessoa de volta. Agradecemos, pedimos aqui pela irmã Melissa e quantas pessoas que nos assistem nesse momento e vai nos assistir depois gravado, as pessoas vão assistir. Eu te peço a tua bênção por elas. No nome de Jesus, peço e agradeço. Amém. Queridos, esse foi o momento que nós trouxemos uma palavra de Deus e oramos juntos, oramos pelas pessoas que precisam, que creem também. Porque eu quero dizer a você, amigo, que a tua necessidade não vai mover a mão de Deus. Se fosse assim, não havia pessoa que não tivesse a ajuda e a proteção de Deus. Tem muita gente necessitada. O que vai mover a mão de Deus, o que vai mover Deus a teu respeito é a tua fé. É a tua fé, é a tua confiança em Deus e a decisão de fazer a vontade dele. Isso vai mover a mão de Deus a teu favor. Pode crer nisso. É maravilhoso. Olha, você está vendo esse lírio aqui atrás de mim? Há poucos dias essa flor estava linda, maravilhosa e cheirosa, muito aromática. Isso faz me lembrar o que Jesus disse: observai os lírios, como eles se vestem tão bem, que nem Salomão se vestiu como eles. Pois é. Então, queridos, nós agradecemos a Deus a sua boa presença, a irmã Melissa, e as outras pessoas vão ver depois, porque não apareceu outras pessoas aqui. Nós voltaremos segunda-feira, se o Senhor nos permitir. Agora nós estamos já aqui nessa residência nova, onde estamos, nós estamos morando ainda aqui, não estamos de muda aqui, eu estou aqui trabalhando, fazendo algumas coisas, e então nós já estamos com a internet melhor aqui, já podemos transmitir daqui a palavra de Deus. Inclusive, alguns dos programas na rádio eu fiz diretamente daqui, eu fiz remotamente. Queridos, até segunda-feira, querendo Deus. E segunda-feira também estaremos na rádio, tá? Ao meio-dia. Deus abençoe a cada um de vocês e um fim de semana abençoado. Se guardem, se cuidem. Cuidado, não dê
Não dê bandeja para o inimigo, não dê oportunidade para o inimigo. Ficamos por aqui, Deus abençoe. Até segunda, que a graça de Deus seja com todos vocês.